Ok? Então, respondendo à pergunta do vídeo anterior, eu creio que essas duas frases aqui vêm muito bem a calhar. Eu não sou o que eu quero ser, eu sou produto da minha programação mental. E o que vem a ser a nossa programação mental? Veja, dentro da nossa mente, o que pensamos sobre algo, nossos pensamentos, eles geram sentimentos e esses sentimentos determinam nossas ações em relação a esses fatos, esse assunto. E isso vai trazer um resultado. Como a gente está falando da parte financeira, o que você pensa sobre o dinheiro, o que você sente sobre o dinheiro, vai te levar a uma ação que vai trazer para você um resultado. Esse resultado pode ser que você seja classe pobre, classe média, ou que você seja rico financeiramente. Abrindo parênteses, lembrando que nesse material aqui a gente vai falar de riqueza em questão modelo mental, pobreza em questão modelo mental. A gente não vai estar falando da condição financeira da pessoa. Então, quando eu falar pobre, rico, eu estou falando de modelos mentais e não condição financeira. Por quê? Há pessoas que elas nasceram numa família pobre, financeiramente humilde, e tem um modelo mental que rico, então essas pessoas conseguem ascender socialmente. Também você pode ver o contrário, pessoas que nasceram em berço de ouro, no entanto elas têm um modelo mental pobre e elas não conseguem ter êxito na vida, muito pelo contrário, elas vão sempre andando para trás. Então, modelo mental pobre, modelo mental rico, ok? Agora, por exemplo, você tem duas pessoas com modelos mentais semelhantes. Vamos supor que você tem o A e você tem o B. E dentro da mente de cada um tem lá a pasta, igual no computador, tem a pasta o quê? Honestidade, por exemplo. Aí dentro dessa pasta honestidade tem os itens que eles marcam como honesto ou desonesto. Por exemplo, o A tem roubar, desonesto. O A tem parar rapidinho numa vaga de deficiente, ele tem isso como desonesto. Ele tem trair o companheiro como desonesto. E ele tem, tipo, furar o sinal vermelho como desonesto. Então, o A, ele tem a lista do que ele considera honesto e desonesto. O B, para a mesma lista, ele pode ter coisas diferentes. Vamos supor, B aqui tem roubar, desonesto. Parar numa vaga de deficiente rapidinho também, ele tem como desonesto, então ele nunca vai fazer isso. Trair o companheiro, ele também tem desonesto, mas ele tem furar o sinal vermelho como honesto, mas com observação. Depende do horário. Então, você perceba que eles têm a pasta honestidade, o modelo mental, bem semelhantes, sendo que B tem uma pequena observação, que é o que? Depende da ocasião ou depende do horário. Então, vejamos, se A e B param no sinal vermelho às 3 horas da tarde, então ambos vão respeitar o quê? O sinal vermelho. No entanto, se os dois param no sinal vermelho às 4 da manhã, o B, ele avança o sinal vermelho. O cara que está no carro, ele vai falar assim, olha que pessoa desonesta, olha que pessoa imprudente, olha que pessoa irresponsável. Ele fura o sinal vermelho. Já B, olhando pelo retrovisor e vendo o cara no carro às 4 da manhã, parando no sinal, ele vai falar assim, olha que cara vacilão, que cara irresponsável, ele para no sinal vermelho às 4 da manhã, correndo o risco de ser assaltado. Uma pessoa que não tem respeito com a própria vida. Então, o modelo mental deles, apesar de ser quase iguais, nesse quesito, não é? Você vê que são ações e resultados totalmente diferentes. Um para no sinal vermelho, o outro não para no sinal vermelho. Então, isso é o que o modelo mental faz na nossa vida. Agora, Danilo, de onde vêm os pensamentos? Os pensamentos, o download é feito da nossa programação mental. É o que está tudo instalado lá na nossa mente, no lugar mais profundamente, na pasta da programação mental. Então, a programação mental joga os pensamentos, surgem ali. Então, agora você pode fazer, beleza, mas, então, de onde vem a programação mental, não é?
A programação mental, na verdade, o download é feito de onde? Da nuvem, não é? Então, o que é a nuvem? É o ambiente. Então, vai estar aí dentro o quê? Aonde você nasceu, né? Os seus pais, o que eles passaram para você, a escola, a mídia, a pessoa que você admira, o que você estuda, o momento histórico que você nasceu, a sua religião, o país que você nasceu. Então, tudo isso faz parte da sua programação mental. Essa programação mental é a pasta maior que tem na nossa mente, e dali a gente surge os nossos pensamentos. O grande problema voltando à pirâmide, a questão da renda, o grande problema é que a nossa programação mental é feita de modo a nos afastar do dinheiro. Somos adestrados a acreditarmos que o dinheiro é algo ruim e que a pobreza é uma virtude, não é? Então vamos aqui dar um exemplo. Anota para você aí as respostas dessas perguntas. Para você, o dinheiro é bom ou mal? Pensa bem, pensa um pouco antes de responder. Vai a segunda pergunta. O dinheiro vai te trazer coisas boas, vai me trazer coisas boas ou coisas ruins? Imagina o seguinte, você acabou de ganhar aí 5 milhões de dólares numa loteria, por exemplo. O que vem à sua mente? Você acha que esse dinheiro vai te trazer coisas positivas ou vai te trazer coisas negativas? Geralmente, quando eu faço essa pergunta numa palestra que tem uma turma boa, a maioria absoluta fala assim, e provavelmente foi o que você respondeu também. Ah, Danilo, o dinheiro vai me trazer coisas boas, claro, vou poder pagar minhas contas, vou comprar um Ferrari, sei lá, vou viajar pelo mundo, a minha mulher vai adorar, enfim, ou o meu marido vai me adorar, enfim. Você vai falar, provavelmente, que o dinheiro vai trazer coisas boas e que vai ser legal ter mais dinheiro. Só que, quando pergunto para você assim, eu estou fazendo uma pergunta para o seu cérebro consciente. O nosso cérebro, como vocês vão ver aqui nessa figura, nossa mente tem 3 estágios, o consciente, o pré e o inconsciente. Quando eu faço essa pergunta, você recebe, né, eu passo a mensagem, você recebe, passa pela censura, você analisa, né, você racionaliza, não é? E você decide se vai me dar o dinheiro algo ruim ou o dinheiro algo bom, ok? Só que essas informações que o dinheiro é algo negativo e eles são instalados no seu cérebro, eles passam pela sua censura sem você perceber. Você não tem o direito de racionalizar se o dinheiro é bom ou se o dinheiro é ruim. A mensagem atravessa as barreiras da censura da sua mente e vão ser instaladas lá na sua programação mental. A boa notícia é que a gente pode o quê? Desprogramar essa programação e colocar a programação que a gente quiser nessa pasta, que é isso que a gente vai entender. Se você ainda não concorda com o que eu estou falando, vai aqui o primeiro exercício do nosso módulo, que é o seguinte. Anota aí, você vai precisar durante uma semana perceber qual é o sentimento que causa quando você vê alguma cena, alguma imagem, alguma situação cotidiana que temos riqueza, prosperidade envolvida, ou temos uma pessoa que é muito rica ou muito próspera envolvida. Qual o sentimento que lhe causa? Por exemplo, se você estivesse no ponto de ônibus e visse essa cena aqui, o cara esperando o ônibus, ou então se acontecesse com você e passasse um cara no carrão importado e te desse aquele chuá, o que sairia da sua boca nesse momento? Você falaria assim, nossa, que cara distraído? Ou você falaria assim, filho de uma mãe, não é? Só porque é rico, e completa a frase. Então, se sair só porque é rico, aí sim é a resposta que está lá na sua programação mental. É a resposta que a sua mente está dando para você. Então, você certamente vai associar riqueza, não é? Com o quê? Os ricos são pessoas que humilham os pobres. Os ricos são pessoas que tiram sarro dos pobres. Como eu não quero ser uma pessoa dessa, logo eu não posso ser o quê? Rico. Outra situação. Talvez você associou
riqueza, pessoas ricas com corrupção. A gente vê todo o tempo, todo momento na televisão, falando do político que fraudou, do político que roubou, e eles roubam que milhões, eles são multimilionários. Então, de repente, a sua mente corresponde riqueza com corrupção. Então, significa, de novo, você não vai querer ser rico, não por causa do dinheiro, porque você não quer ser uma pessoa corrupta. Então, outra cena, de repente, você está passeando no shopping e você vê essa cena aqui. Tem essa menina passeando com um carrinho de bebê, só que dentro do carrinho do bebê vai o quê? Vai o cachorrinho dela. Então ela gasta milhares de reais por mês com esse cachorrinho. Então ela compra carrinho para bebê, ela compra caminha, ela faz aniversário do cachorrinho. Então você vendo essa cena, o que vem na sua mente? Qual o sentimento que essa cena lhe causa? Você pensa assim, que absurdo, essa riquinha gastando rios de dinheiro com futilidade, com um cachorro, sendo que tem milhares de pessoas passando fome, sendo que tem milhares de pessoas que não têm o que comer, e ela fica gastando rios de dinheiro com cachorro. Veja, quando você joga isso para fora, significa que na sua programação mental, riqueza está associada à futilidade, riqueza está associada a uma coisa negativa. Logo, você tende a se afastar cada vez mais do dinheiro. De repente, você tem o dinheiro como pessoas snobs, né? Você acha que todo rico é snob, aquele cara que humilha os outros, né? Que não quer se misturar com os pobres, enfim. Você precisa buscar durante essa semana ou durante esse mês o que realmente sai. Veja, isso é muito importante, você fazer esse exercício, porque você precisa descobrir isso. Porque por mais que eu te ensine as regras, você sempre vai dar um jeito de sabotar as coisas que eu vou falar daqui para frente, você entende? Se você não descobrir e se a gente não tirar esse lixo da pasta finanças e colocar a informação correta, ok? Pensa bem, quais foram os exemplos de vida? Veja, onde você foi criado. Por quem você foi criado? Pela sua família, pai, mãe ou a pessoa que te criou. O que elas falavam do dinheiro? Como elas se comportavam com o dinheiro? Veja, no meu caso, eu tive o meu pai que ele sempre tinha dinheiro como algo negativo. Ele tinha dinheiro, riqueza com corrupção. Então isso me influenciou muito. Então até eu descobrir que isso também me influenciava, demorou certo tempo. Então cometi vários erros financeiros, eu ganhava dinheiro, jogava o dinheiro fora. Depois eu entendi por quê. Porque para o meu pai, dinheiro era algo sujo, algo negativo, era corrupção. Rico era igual ladrão para ele. Então isso, de algum jeito, foi instalado também na minha programação mental e deu muito trabalho para eu conseguir tirar isso da minha mente, ok? Então, quais foram os seus exemplos de vida? O que você via quando era criança sobre o dinheiro? O que sua mãe falava para você sobre o dinheiro? Isso fica instalado na sua programação mental e você precisa descobrir, ok? A gente tem outra forma que é muito comum dessas programações serem instaladas incorretamente através das falácias. Falácias vem do latim, falare, não é que são falsas verdades. O problema de uma falácia é que ela se parece com a verdade. E como ela se parece com a verdade, a gente não julga. Não é se você olhar para o céu e falar, o céu é azul, você não vai racionalizar, porque o cara está falando que o céu é azul. Não, você vai aceitar sim, é azul e já guardou. Nas falácias são a mesma coisa. Elas passam pela barreira da censura e você não percebe. No entanto, você instala as falácias aonde? Na sua programação mental. Então, vamos para o exemplo aqui. Todo mundo conhece esse personagem, certo? É o Tio Patinhas, vê bem. É o Tio Patinhas. O Tio Patinhas é o desenho mais rico que existe, correto? Agora, vai a pergunta. Qual é o nome da esposa, da namorada, amante que seja, do Tio Patinhas? Qual que é? Você lembra? Se você respondeu Margarida, lembra que Margarida é o quê? A namorada do Pato Donald e não do Tio Patinhas. O Tio Patinhas, gente, ele não tem amor. Então qual que é a falácia? Ou você tem amor ou você tem dinheiro. Todo o tempo
você está tendo exemplos dessa falácia no mundo que a gente vive. Então, quem gostaria de ter uma vida sem amor? Então, sempre você vai escolher, a maioria absoluta das pessoas vão escolher amor e depois o dinheiro, certo? Se você falou ao contrário, você é exceção da exceção, mas a palavra é amor e dinheiro. A maioria das pessoas querem amor. Então, o dinheiro vai ficar aí, nesse caso, em segundo plano. Você vai ficar, como que a sua programação vai ficar? Se eu tiver muito dinheiro, eu não vou ter amor. Se você vai hoje na novela, não é? Vai na novela das 8, vê bem, eu não tenho como prever qual a novela que está passando, certo? Porque eu não sei quando você está vendo esse material, mas certamente hoje, se passar a novela, você pode analisar a vida do personagem mais rico. Certamente esse cara, ele não tem amor. Se ele tem uma mulher, você vai ver, ele tem amante, ou ele é o traído, ou ele é o traidor. Se ele tem filhos, você vai ver que a relação com os filhos é o quê? Sempre conturbada. Geralmente um filho vai ser drogado, se for menina, provavelmente vai ser envolvida com prostituição. Sempre tem, ou então esses filhos querem o quê? O dinheiro do pai. Sempre esse dinheiro vai trazer problemas para ele, vai trazer angústia. Quando não, essa pessoa é o vilão, é a pior pessoa da novela, que faz maldade para todo mundo. Então, vai ser instalado na sua cabeça o quê? Ou você tem dinheiro, ou você tem amor, ou você tem felicidade. Dinheiro e felicidade são coisas o quê? Antagônicas, não é? Você não pode ter os dois. Então, sempre a sua mente vai estar o quê? Escolhendo. E não adianta, se você vai para o cinema, é igual, todos os filmes, eles falam sobre essa dicotomia, ou um ou outro, você não pode ter os dois. Você vai para a música, na música também, você vai ver direto, se você começar a prestar atenção nas letras, você sempre vai ver, o Tim Maia fala, eu não quero dinheiro, quero amor sincero, você vai Caetano, ou seja, todos grandes músicos que falam sobre amor, o dinheiro vai estar um ou outro. Pode perceber. Então isso vai ficando o quê? Na sua programação mental. Você não tem para onde escapar. Você vai para a escola. Na escola é um clássico também. A escola sempre vai falar o quê? Sucesso é igual a um bom emprego. E a gente já vai ver que um bom emprego é uma das piores erros que você pode fazer para você ter sucesso financeiro. A não ser que você seja um mega executivo, não é? Mas, fora isso, para a maioria absoluta, não é um bom negócio. O sucesso na escola está ligado a não empreender. Empreendedores são... empreender é arriscado, não é? E a gente sabe que os propulsores maiores de renda que existe é o empreendimento. Então, são esses erros, não são essas programações erradas que a gente vai tendo ao longo da vida que determinam ações, que determinam o quê? Um resultado que é aquele resultado que a gente não gostaria de ter. Até na religião você vê isso, não é? A gente tem aqui a cena, não é? A cena da Santa Ceia, a gente vê o Judas saindo aí da cena, e Judas está ligado ao quê? A traição, não é? A pessoa que traiu Jesus. E por que Judas traiu Jesus? Porque ele tinha divergência de opinião, né? Não, o Judas traiu Jesus por quê? Por dinheiro. Então daí o dinheiro mais uma vez envolvido, não é? Na cena como algo negativo, na história como algo negativo, e você associa o dinheiro como traição, não é? Com coisas negativas. Logo você tende a se afastar do dinheiro. E daí não é à toa. O dinheiro, por causa de tudo isso, ele, dentro da nossa programação mental, ele está na pasta de tabu, né? Tabu é o quê? É aquilo que é uma coisa que, como sexo, como morte, a gente sabe que vai morrer, mas a gente não quer falar sobre o assunto, qual coisa que incomoda. A gente faz sexo regularmente, mas a gente não fala sobre isso, não é? Abertamente, a gente até com os amigos, a gente brinca, faz uma piada, mas falar seriamente sobre o assunto a gente não fala, porque é algo que incomoda. Dinheiro também é uma coisa que cai nessa prateleira de tabu. A gente não quer falar sobre o dinheiro, incomoda falar sobre o dinheiro, né? O pai não conversa sobre dinheiro com os filhos
não conversa sobre dinheiro com os pais. Eu conheço casais, pasmem, que um não sabe quanto o outro ganha. Um esconde o jogo para o outro. Então daí não tem jeito. A gente cai nessa pirâmide de novo. Não tem jeito. Então aí é o problema. Por isso 66% das pessoas ganham até R$2.000 e a maioria absoluta está com grandes problemas financeiros. E a gente também tem um quadro dos aposentados no Brasil, não é? Que você pode ver, só 1% são ricos. Ricos, lembra, ganha acima de R$13.000. É o rico segundo os órgãos do governo. Beleza? Mas o fato é que a gente precisa de dinheiro o tempo todo o tempo. Lembra, você precisa de dinheiro antes de nascer. Quando sua mãe soube que estava grávida de você, já começou a gastar dinheiro com ultrassom, com enxovalzinho e tal. E depois que você morrer, muito tempo depois que você morrer, ainda você vai continuar gastando dinheiro. Por quê? Vai precisar pagar lá o cemitério, o aluguel, etc. Ou seja, a gente precisa de dinheiro o tempo todo o tempo. Daí, o nosso cérebro, ele usa um mecanismo para regular isso. Ou seja, você tem que ganhar dinheiro? Tem, ok. Mas então a gente não vai ganhar muito, a gente vai ganhar só a um determinado nível. Isso chama-se termostato financeiro. O que é um termostato? É um aparelho que liga e desliga outro aparelho. Por exemplo, ele tem no ar-condicionado, então, e também na geladeira. Serve para quê? Para regular a temperatura. Se o ar-condicionado for regulado para 20 graus, então o termostato financeiro vai fazer o seguinte: a geladeira vai funcionar, a geladeira passou de 20 graus, o que acontece? O termostato vai lá e desliga a geladeira. Então a geladeira volta a aquecer. A geladeira baixou, aqueceu, passou de 20, o termostato religa a geladeira. Então o termostato faz o quê? Liga e desliga a geladeira, liga e desliga o ar-condicionado. O que o termostato financeiro faz com a gente é ligar e desligar o modo ganhar dinheiro. Por exemplo, se o seu termostato está ajustado para R$5.000, perceba o seguinte: toda vez que você se vê numa situação que você vai ganhar mais do que R$5.000, vai sobrar dinheiro, o termostato desliga o modo ganhar dinheiro e você, se você ganhou mais do que isso no mês, você vai se livrar desse dinheiro. Ou você vai entrar num negócio furado, ou você vai no shopping e torrar tudo, ou você vai fazer um financiamento de algum bem durável, um carro, uma casa, e você vai se livrar desse dinheiro de algum jeito. Caso contrário, você também esteja ganhando 3, 4 mil, você não vai sossegar, sua mente não vai deixar você em paz até você chegar para R$5.000. Ok? Então, R$5.000 é o seu termostato. Então, passou disso, desliga, se livra do dinheiro. Ganhou menos que isso, opa, vamos ganhar mais dinheiro porque a gente está vivendo abaixo do padrão. Então, é assim que funciona. Agora, quer saber qual é a temperatura do seu termostato nesse momento? Quer saber? É muito legal. Faz o seguinte, anota aí no seu papel quais são as 10 pessoas que mais convivem com você diariamente. As pessoas que passam mais tempo com você. Pensa bem, faz uma análise bem disso aí. Não é a pessoa que mais você admira, não é a pessoa que mais você acha que te influencia. Quem mais te influencia é que passa mais tempo com você, quer você goste disso ou não. Então coloca aí. Se você é patrão, coloca seus empregados, né? A sua esposa. Se você é empregado, coloca aí seu patrão, coloca aí os seus colegas, coloca aí a pessoa que trabalha na sua casa, coloca todo mundo. Você vai fazer uma média aritmética simples. Soma o ganho de todo mundo e divide por 10. Vai dar bem próximo do que você ganha. E isso é a sua temperatura. Se você ganha mais do que essa média, você vai tender a desligar. O seu termostato vai desligar você para ganhar mais dinheiro. Se você ganhar menos do que isso, ele vai sempre estar ligado para você ganhar mais dinheiro. Então é assim que funciona o seu termostato financeiro. Agora no próximo vídeo a gente vai ver como você regular o seu termostato financeiro para mais, ok? Então, até lá.